Lá pelos anos 70, um cientista ele resolveu fazer uma pesquisa, né? Ele pegou, fez uma encerra para ratos com todo o conforto, né? Para que pudesse manter uns 4.000 ratos ali. Aí ele colocou uns casais de ratos no lugar, com bastante água, bastante alimentos, lugar sem estresse, né? Um paraíso, né? Paraíso dos ratos. E os ratos começaram a se multiplicar. Ele criou uma sociedade artificial para os ratos. Os ratos começaram a se multiplicar. Quando chegou lá por 2.000 ratos, ele começou a observar que os ratos se tornaram agressivos, as fêmeas começaram a recusar os ratos, as poucas fêmeas que ficavam prenha acabavam abortando ou depois matavam os filhotes, né, comiam, né? E aí eles começam a notar que a população dos ratos começa a diminuir ao ponto dela se extinguir. Aí eles começaram a fazer esse experimento de novo, né? Que leva à extinção da população. E eles começaram a retirar ratos daquela situação, né, que estavam vivendo e colocar em colônias normais, né, em populações normais. Mas aqueles ratos continuavam com aqueles comportamentos desequilibrados, né? Agressão, né, recusar o macho, essas coisas assim. Então, o que está acontecendo hoje na nossa sociedade? Os casamentos não se seguram mais. Casamento hoje tem um tempo determinado. Os casais já não estão tendo mais filhos. Quando tem é 1, 2, raramente é 3. Se saírem fazendo DNA aí, talvez o suposto pai biológico, né, talvez não seja o pai biológico, talvez 40% dos homens que pensam que sejam o pai daquela criança não sejam biologicamente. Então a gente está vivendo assim uma situação assim igual a dos ratos. A população, a taxa de natalidade da população aqui no Brasil, como em vários lugares do mundo, está caindo de maneira muito drástica. Desde os anos 80, as mulheres já são maioria nas universidades. E o que a gente observa assim, né? A mulher estuda, arruma emprego, né? Aí o homem não consegue se estabilizar. Aí ela casa com aquele cara bonitinho, né? Aquele cara que agradou ela, né? Mas o cara não consegue competir com ela em matéria de salário, né? Não consegue segurar emprego. Aí ela manda embora o cara, né? Já se fala em eutanásia, né? Alguns tempos atrás eu lia que o homem aos 40 anos, né, seria convidado para sofrer eutanásia, né? Mas hoje já se fala de eutanásia de idosos, né? Em vários lugares. O emprego está desaparecendo, a inteligência artificial está tomando conta. As pessoas já não se relacionam mais, né, como se relacionavam antigamente, né? As relações interpessoais estão muito difíceis. E a gente vai olhando, né? Eu tô com 61 anos de idade, tu olha para trás e tu vê como mudou tudo, né? Esse mundo artificial que a gente construiu aqui está destruindo a humanidade. E a gente vai ficando doente mental, né? A gente fica doente mental
porque a gente vai observando, a gente vai ficando com medo das pessoas, a gente vai ficando com medo da sociedade, né, como um todo. A gente fica pensando assim, ó, eu vou me aposentar e vou lá, perto do Polo Norte, lá, viver entre os lobos e os ursos. Talvez eu me sinta mais seguro. Né? Porque a gente construiu um mundo que não é salutar. As pessoas cheias de problemas emocionais, as pessoas totalmente desequilibradas. Eu vejo cada coisa, né? A gente escuta, vê, observa, né? A gente fica desesperado, né? As pessoas são agressivas, né? Vivem acusando os outros. De qualquer maneira, né? Existe aquele desejo de destruir a pessoa, né? De desconstruir. A animosidade parece que é geral, né? Não existe aquela ideia de vamos nos unir, vamos crescer, né? Vamos desenvolver junto. Né? Se nota assim, até aquelas pessoas que supõem, né, que são amigos da gente, que já existe uma violência, né? Uma agressão. Então é complicado, né? Então essa utopia dos ratos, esses experimentos, né, parece que está se refletindo na nossa sociedade, né? Você vê isso no Japão, por exemplo, queda populacional violenta, na Coreia do Sul, né? As pessoas, elas não se dão conta que o Japão, a Coreia do Sul ainda são ricos, né? Para enfrentar esses problemas, tem dinheiro. E o Brasil? Então, e o problema é bem mais complexo. Então, se você vê assim na Islândia, Finlândia, a eugenia, que é o melhoramento, né, da reprodução humana, é praticado. Então, um casal quer ter filhos, né? Eles pegam o DNA do homem, o DNA da mulher e fazem um estudo. Nesses lugares aí não nasce mais criança com síndrome de Down. Eles fazem assim, vamos ver, aqui nós temos um código genético do macho, um código genético da fêmea, e eles procuram fazer a melhor combinação possível. Né? Então eles fazem um processo de eugenia no material do casal. E aqui no Brasil, a maioria das mulheres, né, elas ficam grávidas por acidente, elas não planejam ter um filho, né? Planejam ter um filho, aí no médico, assim, ó, eu quero ficar grávida, aí o médico vai recomendar para a pessoa tomar vitaminas, ácido fólico. O ácido fólico é importante, né, porque é a base, né, para formar a adenina, guanina, timinas, citocinas, as bases para formar aquelas bases púricas e pirimídicas, né, que formam o DNA e o RNA. Então, quando a mulher no Brasil, em geral, vai no médico, né, vai fazer o pré-natal, né, ela já está no 3º mês de gravidez. Antes de pensar em ter a relação sexual para ficar grávida, tem que fazer exame de toxoplasmose, rubiola, né? Tomar vitamina, o ácido fólico, fazer uma boa alimentação, né? Porque vitaminas são enzimas, né? Preparar o corpo. Então é complexo isso, né? Porque aí o que acontece? Nós somos um povo que temos um baixo coeficiente de inteligência. Dizem que o coeficiente de inteligência do brasileiro está abaixo de 100, a média. Por quê? Quando a mulher está grávida, já está lá no 3º mês, aí adianta tomar ácido fólico, né? Já fez todo o tubo neural, fez toda, né? Você cria já com uma deficiência. Né? Então é complicado, né? A alimentação, né?
Nós temos graves problemas de alimentação. Tá? Quando eu voltei do Canadá em 2006, eu fui para Belo Horizonte, eu entrei num mega supermercado lá em Belo Horizonte. Eu fui comprar comida, né? E eu entrei lá e fiquei desesperado, né? Porque eu fui atrás de vegetais, né? Tinha assim uma pequena seção bem pequenininha de verduras, né? Couve, alface, cenoura, batata, coisa assim. O que eu comprava lá no Canadá não achei. Aí eu pensei assim, pô, o povo brasileiro tá passando fome. Era só alimento industrializado. Só coisas industrializadas nas prateleiras. Eu estava acostumado a entrar num supermercado em Toronto, né? E tem uma farta variedade de vegetais. De todo lugar do mundo. Né? Porque hoje em dia tu põe aí 40, 50, 60 toneladas de um avião aí, 10, 12 horas, está lá do outro lado do planeta. Avião cargueiro. É complicado, a situação é muito complexa, né? Que a gente vive aqui no Brasil, né? Tem que focalizar em alimentação, a terra é muito boa, né? Parece um clima ótimo. Né? Deveriam importar outros tipos de sementes, outros tipos de vegetais, né? Que não tem aqui. E poderia ter. Então é complicado, né? E é um problema que ninguém quer discutir. Nenhum político quer discutir a queda da taxa de natalidade que está havendo no Brasil. Tanto que houve aí, lançaram uns índices aí das últimas estatísticas aí que o pessoal começou a bater nas casas aí para levantar dados, né? E tem alguns municípios aí que diminuiu a população, né? Aí diminuiu a população, diminuiu o dinheiro, né? Porque é um monte de cálculos, né? De dinheiro que o governo federal vai passar para o estado, para o município, né? Aí foi para o sistema de justiça, né? Discutir o assunto. Então os dados do IBGE não vão ser considerados por agora. Mas o assunto tá difícil. Daqui um pouco vão começar a fechar maternais, vão começar a fechar jardins, escolas de ensino fundamental. Quando começarem a fechar escolas de ensino médio, como eu vi isso em Toronto, não foi uma, não foi duas, mas foram várias, por falta de criança, né? Aí a coisa pega. Né? Então eu estou fazendo essa reflexão aí da utopia dos ratos, porque eu observo, né? Tem muita gente assim, eu convivo com gente, eu me relaciono com gente, né? Que as pessoas estão fora da realidade. Elas vivem um mundo, né? À parte, né? Bem diferente. Então, você vê que as pessoas não estão normais, né? Elas estão doentes. De uma maneira ou de outra, estão doentes. Eu me sinto uma pessoa doente. Porque cada dia que passa, eu vou me fechando mais, né? Eu vou estudando, né? Por isso que eu trago material aqui para estudar, né? Então, não vai pensar que eu venho aqui, né? E fico aí, né? Vou ficar aqui na Toyota, aqui, né? Olha aqui, eu estudo. Eu vou ficar aqui na Toyota talvez o dia inteiro aqui de volta. Então eu trago isso para me fechar. Assim eu evito de conversar com as pessoas. Fico no meu mundinho. Tem o tal do celular, a pessoa fica atrás do celular. Né? Ou eu vou brincar de plantar, né? Ou durmo o dia inteiro. Mas é isso aí. Reflita o nosso futuro. Qual vai ser? Se seguir dessa maneira.